E nós agora meditarmos na palavra do Senhor. Você continue ligadinho conosco para meditarmos juntos. Aquilo que o Senhor deseja falar comigo, aquilo que o Senhor deseja falar contigo. Continue ligadinho, está conosco nessa noite. Nosso querido irmão Clécio, obreiro da casa do Senhor, que vai estar ministrando nessa noite e também orando aí por todos os pedidos de oração. A paz do Senhor, irmão Clécio. Paz do Senhor, irmão Carlinhos. Paz do Senhor, irmão José. Estamos aqui nessa noite alegre, feliz por estar aqui mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, E nós estamos aqui nessa noite para falar um pouquinho da palavra do Senhor Jesus, falar das grandezas do Senhor, dos milagres do Senhor Jesus. Mas eu, antes de trazer a palavra, eu quero fazer uma oração a Deus agora aqui. Vou orar. Senhor, nós te agradecemos por estar aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter me trazido aqui até nessa cabine dessa rádio, o Senhor ter me abençoado, ter me guardado. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu quero te agradecer nessa noite. Abençoa aqueles que estão assistindo esse programa, que estão na direção, estão nesse programa aqui nessa noite, os irmãos que estão na frente desse trabalho aqui, Pai, abençoa a direção da rádio, abençoa os irmãos que estão na escuta dessa programação, abençoa, da graça e da vitória, Pai. Muito obrigado por tudo, eu só tenho que te agradecer por eu estar aqui nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco, nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, então, quero trazer uma palavra nessa noite aqui, que se encontra no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 9, e versículo 1. Palavra, um texto aqui bem conhecido, aqui da palavra de Deus, Um grande milagre que Jesus fez na vida desse moço aqui, E Jesus, ele realiza milagre, continua fazendo os mesmos que ele fazia no passado, ele faz hoje ainda, somente nós temos que confiar nele e crer na palavra de Deus. Eu também quero mandar um abraço ali para o irmão Pedro Lara também. Ô, irmão Pedro, um abraço para ti, irmão Pedro, está na escuta da programação, para o Luiz também, para sua esposa, está na escuta do programa, Deus abençoe vocês grandemente aí. Vamos então ler o texto que diz assim, versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, eu ou seus pais? Para que nascesse cego. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se cumprisse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, enquanto a noite não chega, porque vem quando ninguém pode trabalhar. Versículo 5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6: tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou os olhos do cego. E disse-lhe: vai, vai e lava-te no tanque de Siloé. Significa o enviado. E foi e lavou. E voltou vendo. Até aqui, irmão. E esse moço aqui, nós sabemos que o texto nos fala, o texto nos relata da palavra aqui, que esse homem, nasceu cego. Ele não ficou depois de grande, depois de uma certa idade, Como tem muito que às vezes fica depois de grande, não enxerga mais. Mas esse moço aqui, diz o relato, diz o texto aqui, O que João escreve aqui nesse texto aqui, que ele nasceu, ele não conheceu a luz do mundo, ele não viu a luz, ele não viu a claridade, para ele era uma escuridão, Mas eu creio assim que ele teria, ele tinha alguma coisa no seu coração que falava com ele que um dia ele poderia enxergar e ver a luz do dia que ele não via. Ele não viu as paisagens, ele não viu a natureza, as coisas que Deus criou. Com certeza ele não enxergava, ele não viu nada disso aí. E aqui então nós vimos que questionamento sobre o porquê que ele nasceu cego, o que aconteceu com ele que ele nasceu cego. Será que os seus pais pecaram? Será que os seus pais fizeram alguma coisa de errado para que aquele filho nascesse cego? Nós vimos aqui pela palavra que nem os pais pecaram, mas foi assim para que se manifestasse neles a obra do Senhor Jesus. Então aqui Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais.
mas foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus, né? Então, para aquele povo crer, quem sabe, né, Jesus permitiu que aquele moço nascesse cego para que acontecesse algo mais lá na frente depois, né? E foi o que aconteceu. Então, aqui nós vimos que, eu também acho aqui importante a obediência desse moço aqui. Ele podia, assim como Jesus mandou ele fazer, ele pedia assim, eu já fui, quem sabe, em muito lugar para ver que, quem sabe, eu ia ficar curado daquela cegueira, quem sabe, alguma coisa poderia acontecer, né, comigo em outro lugar. Mas não aconteceu. E aqui, então, ele se deparou com Jesus aqui, mandando ele lavar, passar um lodo, assim, um barrinho nos olhos, alguma coisa ali, né? Diz que ele fez saliva ali, fez um lodo ali e colocou nos olhos daquele cego. Ele podia ter questionado e dizer assim, não, mas eu não vou botar esse nos meus olhos, porque já fiz tantas coisas, botar barro aqui vai ficar pior ainda, né? Não, mas aqui eu vejo que ele obedeceu a palavra do Senhor Jesus ali. Ele obedeceu e foi lá e lavou. Foi lá, como Jesus mandou ele ir, né? É muito importante esse texto aqui. Ele foi lá e lavou, e diz a palavra aqui que ele voltou vendo, né? Ele voltou já enxergando de lá. Que maravilha, que grande milagre foi na vida desse moço aqui. Mas nós vimos mais para frente aqui agora que as pessoas daquela época lá, eles não acreditavam, eles não confiavam, eles achavam que aquilo ali, que Jesus não podia fazer milagre, que Jesus não podia fazer aquelas coisas, eles consideravam Jesus como fosse uma pessoa qualquer ali, né? Como não tinha poder nenhum. Aqui nós vimos no versículo de número do mesmo ali, 9 e 17, né? Que diz assim, 17. Tomando, pois, a dizer-lhe ao cego, tu que diz que nascido cego, tu que diz que te abrir os olhos? E ele respondeu, que é profeta, versículo 18, os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego. Os judeus não creram que ele era nascido cego, eles achavam que ele estava se fazendo, quem sabe, né? Ele estava ali dizendo, eu não nasci, não, eles não creram. E hoje em dia não é diferente, né? No nosso dia de hoje, muitos não estão crendo na palavra de Deus. Muitas pessoas não acreditam em Jesus. Os milagres estão acontecendo, as coisas estão acontecendo, Deus está fazendo um grande milagre no nosso meio, mas as pessoas não estão acreditando que Jesus está fazendo milagre. Então aqui Jesus, ele declara aqui, né, que ele é muito claro no versículo de número 19, assim, perguntaram-lhe dizendo, é este o vosso filho, que vós disseis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Versículo 20. Seus pais responderam e disseram-lhe, Senhor, é este o nosso filho, e nasceu cego. Aí ele declarou, os pais dele, desse rapaz, falaram, e esse é o nosso filho, e ele era cego. Eles não acreditavam, eles achavam que ele não era cego. Aleluia, glória a Deus. Aqui no versículo de número 25, é outra passagem, com um texto muito precioso, que esse moço falou aqui, ele disse assim, ó, respondeu ele, pois, e disse-lhe, se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, e havendo eu sido cego, agora vejo, né? E ele disse, respondeu-lhe, pois, e disse-lhe, se é pecador, eles achavam que Jesus era um pecador, não era filho de Deus. Aí o rapaz disse, não interessa se ele era pecador, o que ele era. O importante agora é que eu estou vendo. Isso é o importante. O importante é que eu estou enxergando. Não interessa o que os outros estão dizendo, vão dizer. O importante é que eu estou vendo, eu tenho visto, agora estou enxergando a luz do dia agora. Aleluia, louvado é o nome do nosso Deus. Então é muito importante essa passagem aqui, é muito maravilhosa, uma passagem bem grande, um texto bem extenso aqui, né? Para nós ler todo ele aqui, mas é muitos irmãos que têm a sua Bíblia em casa, quiser acompanhar, começa do 9 ali, vai até o 41 ali. É bem extensa essa passagem aqui. Então, um grande milagre que Jesus realizou na vida daquele homem ali. E nessa noite não é diferente. Jesus quer realizar um milagre na tua vida. Eu não sei o que está se passando do outro lado dessa rádio.
Vocês estão escutando, estão ouvindo essa noite. Sabe, muitos lugares bem distantes daqui, que nosso irmão aqui já tem falado, que pessoas vêm de longe, às vezes estão na escuta dessa programação. Se você está passando por alguma dificuldade nessa noite, crê no Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Deposita a sua fé no Senhor, como esse moço depositou fé. Ele tinha uma fé extraordinária. Se não tivesse fé, com certeza, ele não teria sido curado. Mas ele recebeu a cura porque ele creu, e ele confiou, e ele obedeceu a palavra de Deus. Nós temos que obedecer a Deus, obedecer a palavra do Senhor Jesus. É isso que o Senhor quer de nós. Obediência, mano, à palavra do Senhor Jesus. E nessa noite temos aqui, trazendo essa palavra, esse grande milagre, que eu creio assim que é um grande milagre, mano. Uma pessoa que não enxergava e agora está enxergando, né? E deu muito questionamento aqui nesse texto, aqui os irmãos quiserem ler, eu não vou ler aqui, né? Deu muito questionamento, de duvidaram, e pessoas ali, muita dúvida ali, incredulidade ali, achavam que aquele moço estava se fazendo, não era cego nada, ele enxergava, né? E ele teve que ali chamar os seus pais ali para dizer o que ele é. Aí os pais disseram para ele assim, não, esse meu filho já é grande, ele já sabe discernir as coisas, o que é certo e o que é errado. Ele vai dizer o que foi que abriu os olhos dele. E eu não vou falar. Os pais disseram, eu não vou falar. Ele mesmo pode dizer quem foi que abriu os olhos dele. Ele vai falar isso aí. E eles questionaram mais de 3 vezes, irmão. Mais de 3 vezes perguntaram para ele quem foi que abriu os olhos dele. Ele estava sendo muito preocupado com aquilo ali. E não crendo que era Jesus que tinha feito esse grande milagre, porque eles achavam que Jesus era um pecador. Jesus não tinha assim, esse poder que ele tem. Jesus disse que eu tenho todo o poder, foi me dado nos céus e na terra. Então não existe outro poder mais poderoso que Jesus, é só Ele. O poder está nas suas mãos. Nessa noite é somente você crer, você confiar no Senhor Jesus. Está passando por uma provação, está passando por uma dificuldade, está passando por uma luta, por um problema difícil que acha que não tem mais o que fazer. Tem uma solução. Esse cego, eu pensava também para ele, eu acho que não tem mais nada o que fazer na minha vida, eu vou ficar cego a vida inteira. A vida toda, não tenho o que fazer. Eu nasci cego, nunca vou poder enxergar essa natureza, essas belezas que Deus fez. Mas um dia que o Senhor se encontrou com ele, teve um encontro com Deus ali, as coisas mudaram. Se nessa noite você tem um encontro com o Senhor Jesus, as coisas vão mudar. Com certeza. Assim como Jesus mudou a minha vida, como Jesus transformou a minha vida, Ele pode transformar a tua vida também. Eu faz mais de 40 anos que estou servindo a Deus. 43 anos, mas vai fazer 44. Eu estou nesse caminho maravilhoso. Estou muito alegre de estar nesse caminho precioso. E Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, irmão. Então, esse é o caminho que eu procurei. Achei esse caminho, custei para achar, irmão. E por tantos caminhos eu andei. Mas até um dia que eu achei o caminho certo. Muitos estão andando caminhos errados. Caminhos que nunca vai levar à presença do Senhor Jesus. Mas nessa noite o Senhor quer falar contigo através dessa palavra. Ele quer te dar um escape nessa noite. Aleluia. Ele quer te dar um escape nessa noite. E só Jesus pode fazer isso aí. Só Deus. E sabe, você está no fundo do poço, acho que não tem mais jeito para a minha vida. Tem jeito sim, tem jeito. Para Deus, sempre tem um jeito. Essa noite, faz um propósito da tua vida. Se você está parado, se você está distanciado dos caminhos do Senhor. Faz um propósito na sua vida de voltar para os caminhos do Senhor Jesus. Quantas pessoas aqui dessa cidade de Bom Retiro que tem que parar na metade do caminho. Mas nessa noite o Senhor está te chamando. Volte para a tua casa. O teu lugar te espera ali. O teu lugar está vazio ali ainda. Aleluia. Louvado é o nome do nosso Deus. O teu lugar está te esperando ali ainda. Não tem outro, nenhum ocupou o seu lugar. O lugar que é teu. Volte para a casa do Senhor enquanto é dia, como diz a palavra dessa noite aqui. Porque a noite vai chegar. A noite vai vir. E nós não vamos poder fazer mais nada. Nós vamos fazer enquanto é dia, enquanto a noite não chega. E a noite, você sabe o que é a noite, né? Não precisa nem falar o que é. Que Deus nessa noite possa nos abençoar, pode nos dar graça para nós. Que nós possa confiar na palavra do Senhor, como esse moço, esse homem criou, esse moço aqui criou e confiou em Jesus e obedeceu a palavra de Deus.
Nós temos que viver em obediência à palavra do Senhor Jesus. Temos que obedecer a palavra. Se nós não obedecer a palavra de Deus, né? Aí eu digo, eu obedeço a Deus, mas ele não obedece, teu pastor não obedece, aí vai obedecer a Deus que não está vendo, né? Vamos obedecer ao nosso Deus. Precisamos de obediência à palavra do Senhor Jesus, para que nós possamos ter vitória, para que nós possamos ter ânimo, para que nós possamos ter graça na nossa vida. Deus vem nos abençoar nessa noite, Deus vem nos dar a sua graça, Deus vem nos dar força, Deus vem nos dar ânimo para nós, que nós possamos vencer as tempestades, vencer as lutas, vencer as barreiras, vencer as ondas que muitas vezes se levantam sobre as nossas vidas. Mas o nosso Deus é poderoso. Se o nosso Deus está no barco, nós vamos vencer. Vamos vencer. Em nome de Jesus nós vamos vencer. E o nosso Deus, ele, nessa noite, quer fazer uma grande obra na vida de não sei de quem é. Mas Deus sabe quem é. Quem está escutando nessa noite, Deus quer transformar a tua vida. O Senhor Jesus quer fazer uma transformação nessa noite. Quer virar o cativeiro. É somente você crer, é somente você confiar no Senhor Jesus. E crer na palavra de Deus. Nós temos que crer na palavra do Senhor Jesus. Se nós cremos na palavra de Deus, com certeza, né, nós vamos ter vitória, nós vamos ter ânimo de servir a Deus. Nessa noite, o Senhor está falando contigo nessa noite. Eu não sei onde tu está, mas Deus sabe, Deus conhece. Você pode ser, eu estou escondido aqui, Deus não vai me ver. Deus vai te ver, sim. Deus não vai te ver, Ele está te vendo onde é que tu está. Aleluia, volte para a casa do Pai enquanto é dia. O pai está te esperando de braço, aquele filho pródigo, saiu de casa, deixou o pai, deixou a fazenda, pediu a fazenda metade ali, saiu um pouco fora do texto que eu li aqui. Ele deixou a casa do pai, achou que ia viver uns dias muito bons na vida dele, mas não foi nada bom. Ele viveu dias assim, muito difíceis. Muito difíceis. E quantos nos dias de hoje estão vivendo dias difíceis? Deixaram a casa do pai, abandonaram a casa do pai. E nessa noite pode fazer um propósito de voltar novamente para a casa do pai. Volte. A mensagem nessa noite é: volte. Aleluia. Assim como esse cego, ele enxergou, ele viu as grandezas que Deus fez, a natureza que Deus fez. Então nessa noite Deus está te chamando também para voltar para a casa do Senhor Jesus. Quantos estão cegos nessa hora, irmão? Não estão enxergando mais as coisas de Deus, enxergam só as coisas que não pertencem para Deus. Estão cego espiritual, nessa parte, não estão enxergando as coisas. Enxergam só as coisas materiais, só as coisas que não agradam a Deus, só as coisas que não traz proveito nenhum. Né? Mas nessa noite, Deus me trouxe aqui e vai trazer essa palavra para mim, primeiro para mim, e depois para os ouvintes que estão assistindo. Deus quer falar contigo nessa noite. Não endureça o teu coração. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Assim diz a palavra do Senhor Jesus. Nesta noite eu quero fazer uma oração a Deus. Quero orar com você. Aleluia. Louvado é o teu nome nessa noite. Santo és tu, Jesus. Quero orar contigo nessa noite. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar vitória. Então, eu não tenho mais força, não consigo mais. Minhas forças estão se acabando, eu não tenho força mais para fazer mais nada. Mas nessa noite Deus está te chamando. Ele vai te dar força para ti. Ele vai te dar força, Ele vai te dar autoridade para ti. Voltar novamente para casa do Pai enquanto é dia. Enquanto a noite não chega e aí não podemos fazer mais nada, né? Que Deus abençoe nessa noite, cada um. E eu quero entregar essas palavras nessa noite em nome do Senhor Jesus. Não endureça o teu coração nessa noite. Se você está ouvindo, está distanciado dos caminhos, está parado e não tem mais ânimo para nada, mas nessa noite Deus vai te dar ânimo, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abrir os olhos espirituais. Quem sabe está só com os olhos, está enxergando só as coisas, né? Mas Deus nessa noite te abrir os teus olhos espirituais, tu vai enxergar as coisas de Deus, as coisas do Senhor Jesus. Aleluia. Deus vai te dar graça nessa noite. Eu creio assim. Eu creio e tenho fé que o Senhor vai te dar graça. Aceita nessa noite. Tu não aceitou Jesus ainda, mas nessa noite aceita Jesus através das ondas desse rádio aqui. As ondas dessa rádio aqui. Aceita Jesus nessa noite, porque aceitar Jesus é como aceitar um presente de uma pessoa.
Quando tu recebe um presente, não fica faceiro, tu recebe um presente. E aceitar Jesus é aceitar um presente. É aceitar Jesus na tua vida. É o maior presente que tu vai aceitar é Jesus na tua vida. E Deus vai te dar graça para ti. Servir a Deus é a coisa melhor que existe. Para mim é. Durante esse tempo, eu servindo a Deus, sou muito alegre, sou muito grato por servir a Ele. Teria muito testemunho nessa noite para falar aqui o que Deus já fez na minha vida durante esse tempo todo que eu estou servindo a Ele. Mas o tempo não permite muito, né? Nós falar muito aqui, tá? Então é assim, teria muito, quem sabe outra oportunidade, vou só testemunhar, quem sabe. Tem muito para falar. Testemunho que eu tenho, Deus tem operado na minha vida, tem me dado graça, tem me dado saúde para mim. Estive muito mal há pouco tempo atrás aí. Estou aqui hoje. Agradecido a Deus por que Ele tem feito na minha vida. Então por isso que eu sou alegre de servir a Deus. Por isso que eu sou feliz de servir a Jesus. Jesus nunca fez nada para mim para dizer, eu não vou te servir mais, Jesus, eu vou te largar de mão, não quero mais tu. Não, Jesus nunca fez nada para mim. Ele não faz nada para ninguém. É nós que fizemos para Ele. Então, como é que eu vou dizer assim, oh, Jesus, eu não quero mais tu agora, eu vou parar um pouco. Não posso falar essa palavra aí. Porque Jesus, Ele nunca fez nada para mim. E não faz nada para ninguém, só faz o bem para as pessoas. Para as pessoas, troca Jesus por qualquer coisa, né? Mas nessa noite a palavra é essa aí. Fica com Jesus, faz o que esse cego fez. Creu e confiou em Jesus e teve fé. E ele teve assim, ele ficou assim, ele obedeceu a palavra do Senhor Jesus. Obediência é muito importante na nossa vida. Obedecer. Essa palavra, a palavra de Deus. Vamos obedecer a palavra de Deus. E é isso que Deus quer de nós. Obediência, não. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Você com os irmãos, eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Eu tenho que obedecer. E Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar graça nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite. Quem sabe está precisando de oração, está sentindo alguma coisa errada, não vai nada certo. Crê no Senhor Jesus nessa noite que vai dar tudo certo. Eu creio assim. Tem um menino que diz, né, que vai dar tudo certo, né? Vai dar certo. É somente você crer, somente confiar em Jesus nessa noite aqui. Confia naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Esse que nós temos que crer e nesse que nós temos que confiar. É nesse aí. Não tem outro Deus maior que o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, o maior Deus é o nosso. Diz que fizeram um Deus aí perto aí, muito maior do mundo. Tem 40 e poucos metros de altura, mas o nosso é muito maior ainda. É superior, irmão, né? E esse Deus que nós temos crendo, e nesse Deus que nós temos que acreditar, e nesse Deus nós temos que confiar nele. É isso aí. Agradeço pela oportunidade nessa noite. Quero fazer uma oração então a Deus nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por estar aqui nessa noite, aqui nas cabines desse rádio, agradecendo a Ti, Senhor, pela palavra. Podemos trazer um pouquinho aqui desse grande milagre que Tu fez na vida desse homem, Pai. Oh, Tu poderoso fazer milagre na vida de alguém que está na escuta dessa programação, Pai. Repreender o mal, repreender a enfermidade, repreende toda obra contrária, todo espírito que não vem de Ti, meu Pai. Abençoa agora, em nome de Jesus, leva a Tua presença agora, Pai. Tu é poderoso fazer uma grande obra nessas vidas, que eles possam testemunhar de Ti, o Senhor. O Senhor é poderoso fazer a obra gloriosa, meu Pai. Abençoa a Tua obra nessa cidade de Bom Retiro também. Abençoa a programação dessa rádio aqui, os dirigentes dessa rádio, Pai. Toma nas Tuas mãos, Senhor, abençoando as autoridades aqui dessa cidade, vai levar a Tua presença, Pai, abençoa, em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, entrego tudo nas Tuas mãos. Continua conosco, nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Amém.